O Ceará meio que caiu de paraquedas na briga pelo acesso aí para a Série A, né? Porque venceu o Sport, venceu o Mirassol e agora vai encontrar o Vila Nova, que ainda respira na briga por uma volta à Série A. O time goiano nunca esteve na primeira divisão desde a criação do acesso e descenso ali no final dos anos 80. Chegou a flertar com a volta à primeira divisão em 2008, quando Túlio Maravilha foi artilheiro, ou seja, faz tempo que o Vila não tem uma chance concreta de subir. Vai jogar suas últimas fichas no Glorioso Oba, estádiozinho pequenininho, bonitinho, enche de gente que faz um caldeirão, no qual o Ceará lá em 2016 até que venceu um jogo muito legal, uma vitória por 4-3 do Ceará naquela Série B. E no meio disso tudo, um time que vai fazendo aquela coisa do laboratório do Wagner Mancini, pensando em quem fica, quem vai permanecer para a próxima temporada, e ele vai ter algumas opções interessantes para esse jogo. Antes da gente seguir com o papo, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal do Caio Costa. A gente já passou da marca de 7.100, mas cabe muito mais gente por aqui. E que você deixe o like para fortalecer a discussão, para o papo chegar a mais pessoas, enfim, para a gente continuar falando sobre futebol por aqui. O Ceará veio aí numa sequência que enfrentou dois jogos, é verdade, em casa, de dois times que postulavam por vaga, postulam, né? No caso do Sport, postula. No caso do Mirassol, nem tanto mais. E ele conseguiu dois resultados bem convincentes, em boas atuações. Contra o Sport, um jogo seguro. Contra o Mirassol, um jogo superior ao adversário desde o início. E agora pega um Vila Nova num contexto diferente. Fora de casa, o Ceará não vence fora de casa na Série B, curiosamente, desde um jogo em Goiânia contra o Atlético, ainda lá no primeiro turno, ainda quando tinha o Eduardo Barroca como treinador, e aí vai para essa partida, e aí vamos prestar atenção no que Wagner Mancini vai fazer dentro dessas suas experiências. Ele tem à sua disposição de volta o Christian Barletta, o maior investimento para essa temporada. Começou bem, depois aconteceu algo muito semelhante ao que aconteceu com alguns jogadores que foram contratados, né? Um impacto imediato forte, depois caiu um pouco de produção, e aí ele deve ter o Barletta. Eu imagino que o Eric Pulga nesse crescimento permaneça como jogador titular da equipe, ganhando confiança, é um ativo do clube, tem contrato longo, jogador para ser lapidado para a próxima temporada. Imagino também que o Bissoli, depois de duas boas partidas, no qual soma nas dois jogos, 2 gols e 1 assistência, permaneça também na equipe. Acho que a grande dúvida que paira aos olhos é a presença de quem vai ser o primeiro volante. O Wagner Mancini, dentro todas essas experiências, ele sempre manteve o Léo Santos como esse cara à frente da zaga, até porque tem aquela ideia de quando se defende com a linha de 5, e o Léo Santos vem jogar entre os dois zagueiros. Léo Santos, por exemplo, fez um jogo terrível contra o Botafogo de Ribeirão. Contra o Mirassol fez um jogo interessante, até aparecendo para finalizar, embora acho, minha opinião, não ser o nome indicado para ser o primeiro volante da construção do time, para o time poder ter uma saída de bola mais interessante. Mas aí é um papo para outro momento, se for o caso, eu já falei sobre isso em outros vídeos também. Mas é ver quem ele vai aproveitar ali na frente da zaga, quem ele vai trazer para jogar por ali. Existe um grande clamor para que seja o Zé Ricardo. E aqui eu vou falar duas coisas, vou até me contradizer um pouco. Eu gostaria de ter visto o Zé Ricardo mais vezes nesse campeonato. O Zé Ricardo nunca jogou o que a gente esperou dele desde que ele chegou no América. Ele mostra qualidade de passe, mas não mostrou regularidade. Então dá para entender porque qualquer treinador tem um pouco de desconfiança. O que sai estranho em relação ao Zé Ricardo com o Mancini é que o Mancini praticamente não utilizou no América e dessa vez também não utilizou muito no Ceará, praticamente não utilizou. E se dessa vez ele não aparecer na equipe, fica muito claro que o ex-volante do time mineiro não faz parte dos planos para a próxima temporada e aumenta ainda o leque de possíveis contratações para o ano que vem, uma vez que a notícia da semana é que o Kaique Gonçalves também não faz parte dos planos. Agora, é interessante ver esse jogo porque, de novo, é um jogo de competição. Assim como era o jogo contra o Sport, assim como era o jogo contra o Mirassol. Por mais que o Ceará não tenha muita coisa a fazer no campeonato, os adversários tinham. E dessa vez é o Vila que tem muita coisa a perder. Precisa vencer para seguir respirando, torcendo aí para uma conjectura poder fazer o time goiano estar, de fato, na briga pelo acesso. E com isso fica mais fácil para você exigir e verificar situações de atletas que foram pouco utilizados. Gostaria, por exemplo, do Jonathan ter sido um pouco mais potencializado, só jogou contra o Botafogo, depois voltou o Luiz Otávio. O Ezequiel não entrou no jogo contra o Mirassol, não sei se faz parte dos planos de entrar em algum momento nessa partida, mas é daqueles jogos que de fato podem acrescentar no caso de observação para a próxima temporada,
nesse momento é que o Ceará segue montando o seu departamento de futebol, ainda espera a definição do executivo. De novo, queria deixar muito claro para vocês que aqui não é um monólogo, que vocês usem os comentários para a gente conversar bastante. Quem você gostaria que tivesse mais chances nesse momento do Ceará para esse jogo de domingo contra o Vila Nova? O que é que você espera dessa partida? Não vai acompanhar? Está gostando desses últimos jogos do Ceará? Enfim, a caixa de comentários é toda de vocês. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Deixa o like também para fortalecer o vídeo. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.